E a cabeção beleza, aqui é o professor Diogo Xavier e vamos embora continuar os nossos estudos gramaticais, só que agora entrando na parte da sintaxe. Vamos começar com o básico do estudo do período e alguns conceitos iniciais básicos e vamos entrar na análise sintática do período simples, especialmente os termos essenciais da oração, que são sujeito e predicado. Vou começar com os conceitos básicos, 3 conceitos básicos essenciais dentro do estudo da oração é o conceito de frase, o conceito de oração e o conceito de período. Vamos lá para cada um desses. Primeiro, o que é frase? Frase é qualquer enunciado que, dentro de uma situação de comunicação, transmita uma mensagem. É o seguinte, é muito comum simplificar, a maneira simplificada de falar não está errado, mas não compreende totalmente o sentido. É comum se falar que frase é qualquer enunciado de sentido completo. Mas se eu falo só, digamos assim, carne, eu chego aqui para vocês e falo carne. Esse carne está comunicando alguma coisa, está comunicando algo, tem um sentido completo? Fora de contexto, não. Mas se dentro de uma situação de comunicação alguém me pergunta, você quer no momento, por exemplo, omelete ou carne? E eu respondo, carne. Naquela situação, eu tenho uma mensagem a ser transmitida, existe um sentido compreendido. Agora, fora de contexto, não. Então, em vez de frase, um enunciado de sentido completo, vamos aprofundar o conceito. Frase é qualquer enunciado, seja com uma palavra ou várias palavras, que dentro de uma situação de comunicação transmite uma mensagem. Tem uma comunicação se estabelecendo ali. Tá? Então, isso é frase. Frase pode ser nominal ou frase verbal, que também é chamada de período. Uma frase nominal é uma frase que não tem verbo. Como essa frase que eu dei como exemplo, carne. Carne, dentro de um contexto comunicativo, é uma frase, mas é uma frase nominal porque não tem verbo. Se eu digo ó, silêncio, no momento de aula, naquele momento, o silêncio está comunicando algo, tem uma mensagem sendo transmitida, então silêncio é uma frase, mas é uma frase nominal, por quê? Porque não tem verbo, isso aí. Pois bem, a frase, quando tiver verbo, vai ser frase verbal, só que não costumamos falar dessa forma, chamamos de período. O período é a frase que tem verbo, beleza? Então, nesse caso, se eu digo façam silêncio, eu tenho um façam aí, que é um verbo. Então, nesse caso, eu tenho uma frase verbal, ou seja, um período. Tá aí tranquilo? Então, conceito de frase, conceito de período. E o que seria oração? Oração é o que? Dentro de um período ou dentro de uma frase verbal, é tudo que gira em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Então, vai ser uma frase ou um pedaço de frase que contém verbo, que gira em torno de um verbo. Então, por exemplo, se eu digo, dizem que o seu coração voa mais que avião. Então, quando eu digo dizem, é um verbo. Que o seu coração voa mais que avião é outra oração, porque aí eu tenho voa outro verbo. Então, dizem e voam. Eu tenho aqui dizem, só dizem, já é uma oração. E aí o resto é uma outra oração, uma oração subordinada, que é um conceito que veremos mais adiante. Então, frase é o enunciado que transmite uma mensagem dentro de um contexto. Período é a frase que tem verbo. E oração vai ser a frase ou pedaço de frase que gira em torno de um verbo. Tá bom? Então, vamos resumir todos esses conceitos. Olha cá. A frase, que é o enunciado de sentido completo, vamos aprofundar. É qualquer enunciado que, numa situação de comunicação, transmite uma mensagem. Essa frase, se tiver verbo, é uma frase verbal, ou chamamos de período. Se não tiver verbo, é uma frase nominal. A sintaxe é o estudo do período. Então, a gente vai analisar a estrutura sintática, as funções sintáticas dentro de um período, ou seja, a frase nominal não vai estar, em geral, não vai estar na nossa análise. Iremos analisar a frase que tem verbo, ou seja, um período. Esse período pode ser formado por uma ou mais orações. Ou seja, se aquele período só tiver um verbo e tudo gira em torno daquele verbo, eu tenho um período simples.
só tem uma oração. Essa oração é chamada de oração absoluta. Se o período é formado por 2 ou mais trechos que giram em torno de verbo, locução verbal, ou seja, 2 ou mais orações, eu vou ter um período composto, tá bom? Então, oração é cada pedaço do período, ou o período completo, se só tiver uma delas, uma oração, que gira em torno de um verbo. E aí o período pode ser simples, quando só tem uma oração, pode ser composto quando tem 2 ou mais orações, ok? Então isso resume tudo isso que eu falei. 3 exemplos só para a gente fixar um pouquinho o que são essas classificações. Por exemplo, socorro. Lembrando que isso aqui eu estou considerando que está dentro de uma situação comunicativa. Então, socorro. Dentro de uma situação comunicativa, um pedido de socorro, eu tenho aí somente um substantivo, não tem verbo. Então aqui a gente tem uma frase nominal. Então, socorro, frase nominal. Faça silêncio. Faça silêncio. É uma frase? É, porque numa situação comunicativa vai transmitir uma mensagem. Beleza. E essa frase é nominal? Não, não é nominal, porque aqui tem verbo faça. Então, faça é uma frase verbal, ou seja, um período. Esse período tem uma oração ou mais orações? Veja, faça só tem um verbo, então esse período é simples. Resumindo, faça silêncio é uma frase, é um período e, como só tem uma oração, é um período simples. E essa oração é uma oração absoluta. Bem, sei que você sabe. Sei que você sabe é uma frase? É, na sua situação de comunicação vai transmitir uma mensagem, beleza? Sei que você sabe é um período ou uma frase nominal? É período, porque tem verbo, ó, sei e sabe. Beleza. Então, é uma frase, é um período. Esse período, como gira em torno de 2 verbos, eu tenho sei, um verbo, que você sabe, outra oração, que gira em torno de outro verbo, sabe. Então, eu tenho 2 orações. Se eu tenho 2 orações, isso aqui é uma frase, isso aqui é um período e também um período composto, porque é composto de 2 orações. Beleza? Tranquilo? Até aí tudo bem? Então vamos embora seguindo. Olha, 2 elementos básicos que são chamados pela gramática, pelo estudo da sintaxe, de termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. Beleza? Normalmente a gente tem um seguinte conceito, né? Encontra aí em vários livros didáticos e em praticamente todos os materiais. Sujeito é alguém ou algo sobre o qual se declara alguma coisa. Beleza. Predicado é aquilo que se declara sobre o sujeito. Não ajudou ainda muita coisa, mas vamos lá. Quando a gente simplifica demais dentro da sintaxe o conceito, acaba que a gente muitas vezes fica impreciso e não tão bem claro, não tão bem dentro do correto. Pronto. O que é o sujeito? É o termo sobre o qual o verbo acrescenta alguma informação. Primeira informação. É o termo com o qual o verbo quase sempre irá concordar, porque o verbo concorda com o sujeito. É o sujeito quem pratica a ação, outra ideia, ou é a ele que o verbo de ligação atribui uma característica ou estado. Então veja quantos conceitos. Quando a gente for estudando as outras funções sintáticas, vai ficar mais claro o que é o sujeito em relação às outras funções sintáticas, tá? Mas o sujeito é o termo sobre o qual se fala alguma coisa por meio do verbo, e aí ele ou pratica a ação do verbo, ou é sobre ele que o verbo está ligando um predicativo, uma característica, no caso do predicado nominal, veremos em breve, e o sujeito é com quem o verbo vai concordar, quase sempre. Tá? Outra questão, apesar de ser chamado de termo essencial da oração, nem sempre ele está presente, nem sempre há sujeito na oração. Às vezes ele não está presente, mas é identificável. Às vezes ele não está presente porque eu não quero dizer quem é ou não sei dizer quem é, então ele fica indeterminado. E às vezes simplesmente não tem sujeito. Então talvez ele não seja tão essencial assim. Mas, beleza, já temos uma visão geral do que é o sujeito. E o predicado? Tirando o sujeito, todo o resto é predicado. Pronto, de maneira bem simples. Mas claro, o simples somente não é satisfatório. Então, ó, o predicado é tudo
que se refere ao sujeito, ou seja, tirando o sujeito, o resto é o predicado. O predicado é tudo que se declara numa sentença, numa oração, caso não haja um sujeito expresso ou existente. Então, às vezes o sujeito não está expresso, mas ele existe. Então, tudo que está ali na frase tudo que está naquela oração é, no caso, o predicado. Quando o sujeito está presente, está expresso, aí sim eu tenho a diferenciação, a separação do sujeito e do predicado. Quando não tem esse sujeito na frase, tudo que está ali é o predicado. Beleza? Também predicado é outro conceito que, quando for entender as outras funções sintáticas, a gente consegue compreender melhor. E, assim, o sujeito pode ser subdividido em núcleo do sujeito e adjuntos adnominais, mas o predicado é que tem mais divisões. Todas as funções sintáticas se encaixam praticamente, tirando o sujeito, dentro do predicado. Tá? O sujeito, o adjunto, mas de resto, ó, o adjunto adverbial vai estar no predicado, o verbo vai estar no predicado, o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal, tudo isso que veremos na próxima aula estará dentro do predicado. Então, o predicado é uma subdivisão maior, que é uma divisão, na verdade, maior entre sujeito e ele será subdividido, ele será partido em outras funções sintáticas dentro dele. Tá bom? Vamos embora para o sujeito. Veja, o sujeito nós temos 5 classificações de sujeito, de acordo com sua característica dentro da oração. A primeira delas é o sujeito simples. O sujeito simples possui apenas um núcleo. Que danado é núcleo? Se eu digo, por exemplo, os 3 primos de José chegaram. Vamos ver quem é o sujeito. Os 3 primos de José. Todas essas palavras juntas formam um sujeito. Veja quantas palavras, mas eu estou me referindo a quem exatamente? A José? Foi José que chegou? Não, foram primos. Primos aí é o núcleo desse sujeito. Os está se juntando para determinar, 3 está se juntando para quantificar, de José está se juntando para caracterizar. Então, primos é o núcleo aí, primos, e o resto é adjunto adnominal, está junto do núcleo para caracterizar, para formar de fato o sujeito. Mas quantos núcleos tinha ali? Somente um núcleo, certo? Então esse é um sujeito simples, não é aquele que só tem uma palavra, só tem um núcleo. Já se eu digo José e os seus 3 primos chegaram, aí eu tenho 2 núcleos. Eu estou me referindo só a José? Não. Eu estou me referindo aos 3 primos? Não. Eu me refiro a José e primos, 2 núcleos. Então, se eu tenho 2 núcleos, o sujeito é composto. Muito bem. Então, eu tenho aqui, ó, exemplo de sujeito simples. Eduardo abriu os olhos. Eu tenho o verbo abriu, sujeito que praticou essa ação, Eduardo. Então, Eduardo é o sujeito simples porque só tem um núcleo. Está aqui o núcleo. Beleza. Sujeito composto, exemplo, Eduardo e Mônica voltaram para Brasília. Então eu tenho 2 núcleos. Quem praticou essa ação? Eduardo e Mônica. Os 2 praticaram a ação, então eu tenho 2 núcleos. Tá? O I não tem função sintática definida, é uma conjunção, não tem função sintática, ela é simplesmente conjunção e pronto. Então eu tenho os núcleos aqui, Eduardo e o núcleo Mônica. Beleza? Então sujeito simples, um núcleo. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Tá aí tranquilo? Beleza. Outra classificação de sujeito é o sujeito oculto. Tem vários nomes esse sujeito. Ó, sujeito oculto, sujeito elíptico, sujeito implícito. Resumindo, é um sujeito que não aparece na frase, mas ele é identificável. Se eu digo, por exemplo, José chegou cedo, ponto, e na outra frase, iniciando uma outra oração, eu digo, está cansado, ponto. Quem está cansado? No contexto comunicativo eu sei que é José, porque José chegou, ponto. Está cansado, eu usei outra sentença, outra oração, outro período, porém, dá para saber, pelo contexto, que o sujeito é José. Então isso aí é um sujeito oculto. Eu citei uma vez, eu não quero repetir, então não preciso citar novamente. Outro exemplo de sujeito oculto, ou elíptico, ou implícito, e um outro nome, desinencial. Por que desinencial? Porque pela desinência do verbo eu identifico. Por exemplo, estamos bem. Estamos bem. Quem está bem? Nós. Você saberia dizer que é nós.
Mas por que dá para dizer que é nós? Porque o estamos, esse mos é a desinência verbal que indica a primeira pessoa do plural, ou seja, nós. Então, aqui eu tenho um sujeito que eu identifico pela desinência do verbo. Não precisaria nem ter citado antes o nós. Eu começo a frase dessa forma, estamos bem, já dá para saber que o sujeito é nós, oculto, implícito, desinencial, por causa da desinência do verbo, tá bom? Então isso é sujeito oculto. Outro exemplo, só que nestas férias não vão viajar. Então aqui eu tenho o verbo vão. Quem é que não vai viajar? Aproveitando a mesma música, eu tirei os dois exemplos, Eduardo e Mônica, né? Voltaram para Brasília, a nossa amizade da saudade no verão, ponto. Só que nessas férias não vão viajar. Quem? Eduardo e Mônica. Eu falei agora há pouco sobre eles. Então, pelo contexto, dá para saber que esse sujeito é Eduardo e Mônica. Não precisaria repetir, tá bom? Então, o sujeito aqui não está presente na frase, ele é oculto, beleza? Sujeito indeterminado. Ó. O sujeito indeterminado é quando eu não consigo dizer, ou eu não quero dizer, quem é de fato esse sujeito. Eu sei que existe um sujeito, eu sei que essa ação foi praticada com alguém, ou essa característica é atribuída a alguém, mas eu não sei quem. É muito usado pelos fofoqueiros, né? Uma das formas desse tipo de sujeito, como falar, ó, falaram mal de você. Quando eu uso esse falaram mal de você, eu estou deixando o sujeito indeterminado, tá? Eu estou fazendo com que esse sujeito não seja identificado, porque ou eu não quero dizer, ou eu quero, né, ou eu não sei dizer. Normalmente eu não quero dizer, eu quero fazer inferno na vida de alguém. Ou eu que estou criando a história e dizendo que é alguém. Então, preste atenção. Quando é que o sujeito estará indeterminado? Existem duas formas de fazer, tá? Se não for uma dessas duas formas, o sujeito não é indeterminado. Se eu digo, por exemplo, alguém falou mal de você, eu tenho um sujeito na frase alguém. A palavra alguém exerce a função de sujeito. Então, nesse caso, não é indeterminado. O sujeito está ali, um sujeito simples, o termo alguém. Mas quando eu digo, por exemplo, ó, duas formas de formar o sujeito indeterminado. Usar o verbo na terceira do plural, desde que o contexto não permita identificar esse sujeito. Por exemplo, quando eu chego e digo falaram mal de você, falaram é a terceira pessoa do plural. Falei, falaste, falou. Falamos, falastes, falaram. Então, esse falaram é a terceira pessoa do plural. Se eu uso a terceira pessoa do plural e não dá para saber pelo contexto quem é esse sujeito, que aí se soubesse seria oculto, como o caso de Eduardo e Mônica, ó, não vão viajar. Eu sei pelo contexto. Mas quando não tem um contexto para identificar esse sujeito, aí eu tenho um sujeito indeterminado. Então, qualquer verbo na terceira pessoa do plural, se não tem um sujeito expresso, nem um sujeito identificável pelo contexto, eu tenho um sujeito indeterminado. Outra forma de fazer o sujeito indeterminado é utilizar um desses tipos de verbo, que veremos mais adiante, mas vocês devem ter uma noção, o verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo ou um verbo de ligação, mais a partícula se. Quando eu faço isso, o sujeito também fica indeterminado. Então, por exemplo, precisa-se de ajudante. Ó, quem precisa, precisa de algo. Esse de, essa partícula de é uma preposição, então precisar é um verbo transitivo indireto. Então, quando eu digo precisa-se de ajudante, eu não estou dizendo quem é o sujeito, quem precisa não está expresso, ou porque eu não quero dizer, ou porque não precisa ser dito. Então, aí eu tenho um sujeito indeterminado, tá bom? Então, sujeito indeterminado, terceira pessoa do plural, se não dá para identificar o sujeito pelo contexto, ou terceira do singular, com o verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação, mais a partícula se, tá bom? Aí eu vou ter um sujeito indeterminado. Lembrem disso aqui, só nessa transitividade é que essa estrutura forma o sujeito indeterminado, tá bom? Então vamos seguindo. Sujeito inexistente. Sujeito inexistente, ou oração sem sujeito, é quando de fato não tem como atribuir aquela ação do verbo, aquela ideia do verbo a nenhum sujeito. Por exemplo, o verbo chover, ninguém chove. Eu digo, tá meio cansado hoje, acabei chovendo. Não tá. Então veja, verbos impessoais, que a gente vai estudar mais profundamente quando for
estudar concordância verbal, aí vão ver os verbos impessoais, os verbos que não vão concordar, não vão variar porque não tem sujeito para concordar, certo? Então chover não vai ter sujeito que para ele estar concordando com esse sujeito. Em que situações eu vou ter o sujeito inexistente? Bora lá. Primeiro, verbos que indiquem fenômenos meteorológicos ou fenômenos naturais. Esses verbos terão uma ausência de sujeito, são verbos impessoais. Chover, ventar, trovejar, né? Tem aquele velho vídeo, né? O meme do está chovendo e repangalejando. Então, o repangalejar seria um verbo que indica fenômeno natural. Claro que não existe, é um neologismo. Beleza. Então, também o verbo haver existencial, que danada é isso? O verbo haver, quando significa existir, quando significa ocorrer, acontecer. Então, nesse caso, o verbo haver é impessoal, não tem sujeito. O verbo vai ficar no singular, não vai variar, vai ficar na terceira pessoa e só. Tá? Então, por exemplo, houve acidentes. Ó, se fosse outro verbo, o verbo ia concordar. Aconteceram acidentes, ocorreram acidentes, plural, mas o verbo haver não vai para o plural porque ele não tem sujeito. Acidentes aí é objeto, é complemento do verbo haver. Então, houve acidentes. Houve não tem sujeito e acidentes é o objeto direto. Já em aconteceram acidentes, aconteceram é um verbo intransitivo, acidentes é o sujeito. Acidentes aconteceram. Ocorreram acidentes. Acidentes ocorreram, acidentes é o sujeito, tá bom? Já o verbo haver, com esses mesmos significados, não tem sujeito, beleza? Esse é o que a gente chama de haver existencial. Beleza. O verbo fazer e o verbo haver, indicando o tempo decorrido, também são verbos impessoais, também não tem sujeito. Por exemplo, há tempos que não vejo. Esse há tempos, há, verbo haver, tempos, é uma oração. O que não vejo já é outra história, já é outra oração, outro pedaço do período. Mas há tempos é uma oração que não tem sujeito. Há dias não vejo. Há dias é uma oração que não tem sujeito. Faz meses que não encontro. Faz é o verbo fazer, indicando o tempo decorrido. Faz meses é uma oração que não encontro, é outra história, é outra oração. Mas faz meses é uma oração e esse verbo não tem sujeito. É uma oração sem sujeito, é um sujeito inexistente. Beleza? Enfim. E o verbo ser, indicando tempo, ele é considerado impessoal. Quando eu digo são 12 horas. É o único caso em que o verbo impessoal, um verbo que não tem sujeito, concorda com alguma coisa. Porque o verbo ser é especial. O verbo ser, ele às vezes concorda com o sujeito, às vezes concorda com o predicativo. No caso do verbo ser indicando horas, por exemplo, ele não tem sujeito, mas tem um predicativo, então o verbo concorda com o predicativo. São 12 horas, não tem sujeito. Tem predicativo, que é 12 horas, esse verbo é impessoal, mas ele varia. Então, como eu disse, é uma exceção dos verbos impessoais. Varia. Beleza. São 12 horas, é uma hora, então, nesse caso, tudo isso é verbo sem sujeito, oração sem sujeito, sujeito inexistente. Beleza? Tranquilo? Tudo certo? Vamos seguindo. Ó. Esses são os tipos de sujeito, a gente já viu aí como é que funciona e quais são as classificações. Agora vamos ver a questão do predicado, que é o predicado mesmo. O predicado é tudo aquilo que se refere ao sujeito. Então, dentro da oração, tirando o sujeito, o resto vai ser o predicado. Quando não tem sujeito expresso na frase, tudo vai ser o predicado. Beleza. Esse predicado se classifica em 3 tipos. Predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal. E o que é cada coisa dessa? Olha, o predicado verbal é quando esse predicado, essa relação com o sujeito, está indicando uma ação praticada por esse sujeito. Então, o núcleo desse predicado vai ser um verbo. Então, aqui eu tenho, por exemplo, temos todo o tempo do mundo. Ó. Inclusive, tudo isso é predicado. Porque o sujeito está oculto. Quem é que tem todo o tempo do mundo? Nós. Sujeito oculto ou desinencial. Então, nesse caso, sujeito oculto, beleza, tem o verbo temos. Temos todo o tempo do mundo. Aqui eu estou indicando uma característica de alguém? Não. Aqui, o verbo ter indica, de certa forma, uma ação. O ato de ter. Então, nesse caso, um verbo significativo,
um verbo que indica, de certa forma, uma ação, um ato. O núcleo vai ser ele e o predicado vai ser verbal. Outros exemplos, eu corri demais para chegar até aqui. Corri é um verbo que indica ação, então corri demais é um predicado verbal. Para chegar até aqui já é outra oração, tá? Mas essa outra oração também não tem um sujeito aparente, tá? O sujeito é oculto e o para chegar até aqui também está indicando uma ação. Então, nos dois casos, são dois predicados verbais. Beleza? Aqui eu tenho outro exemplo. Eduardo abriu os olhos. É uma ação. A ação de abrir. Então, abrir os olhos, que é o predicado verbal. E o que é o predicado nominal? O predicado nominal é aquele que tem como núcleo, como objetivo maior, atribuir uma característica ao sujeito, atribuir um estado ao sujeito naquele momento. Então, é uma característica ou estado atribuída ao sujeito pelo verbo, ligada pelo verbo. Tá? Então, a estrutura básica do predicado nominal, que pode mudar a ordem dos termos, tá? Mas, em geral, sujeito, verbo de ligação e o predicativo do sujeito, que é essa característica. Então, ó, sujeito ele pode estar oculto, o sujeito pode ser determinado, o sujeito pode ser até inexistente, mas essa ordem aqui, a não ser em casos literários, artísticos, em que se quer obter um efeito, a não ser esses casos bem raros, essa ordem não muda. Eu tenho quase sempre verbo de ligação e depois o predicativo do sujeito. Claro que eu posso ter alguma coisa no meio, intercalando, mas em geral a ordem é: primeiro vem o verbo de ligação, depois o predicativo do sujeito, a característica ou o estado desse sujeito. Então, essa é a estrutura do predicado nominal. Guardem que isso vai ser útil para várias outras situações, tá bom? Beleza, então o núcleo desse predicado nominal vai ser um predicativo do sujeito. Tá? É uma característica ou estado atribuída ao sujeito desse verbo. Quando ao sujeito, quando não, uma característica atribuída a uma ideia de um possível sujeito, quando muitas vezes ele não existe. Algumas vezes, na verdade. Exemplo: não sou escravo de ninguém. De novo, o sujeito está oculto, então tudo aqui é o predicado. Não, adjunto, adverbial de negação. Sou é o verbo de ligação, está aqui o verbo de ligação, esse bichinho aqui, ó, verbo de ligação. O sujeito está oculto, então aqui não vai aparecer. Verbo de ligação. Então escravo seria o quê? Escravo é o predicativo do sujeito, é a característica que é atribuída ao sujeito por meio de quê? De quê? Do verbo de ligação, tá? Então, característica básica do predicado predicado nominal. Ele tem que ter essa estrutura, pelo menos isso aqui, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Outra característica básica é que ele vai ter um predicativo do sujeito, uma característica atribuída ao sujeito. O predicativo, então, vai ser o núcleo desse predicado. Todas essas palavrinhas aqui, o núcleo é escravo, que é o predicativo, é a característica atribuída ao sujeito. Então, recapitulando, predicado verbal, o núcleo é um verbo significativo, um verbo que indica ação. Predicado nominal, o núcleo é um predicativo e o verbo não é significativo. O que é isso? É um verbo de ligação. Exemplo: ser, estar, permanecer, parecer, andar, dependendo da situação. Então, verbo de ligação, mas o predicativo do sujeito. E o núcleo vai ser o predicativo. Mas existe também um terceiro tipo de predicado, que é um predicado verbo nominal. Como assim? Se eu tenho um predicado verbal, o núcleo é um verbo significativo. Se eu tenho um predicado nominal, o núcleo é um predicativo, é uma característica, o predicado verbo nominal vai juntar os dois. O predicado verbo nominal vai ter como núcleos um verbo significativo e uma característica atribuída ao sujeito, principalmente, a princípio, no momento da ação, atribuída pelo verbo. Ou surge para a gente agora uma nova possibilidade, tá? Que eu tenho um verbo mais um predicativo atribuído ao objeto desse verbo no momento da ação. Tá? Vamos ver isso na prática. Bora lá. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas, só por garantia. Tá? Então eu tenho aqui, ó, de novo o sujeito está oculto. Deixe se refere à terceira pessoa. Você, deixe você. Então, aqui o sujeito, você está
oculto, beleza? Então tudo é predicado. Dentro desse predicado tem um verbo significativo, um verbo que indica ação, deixe. Inclusive, ele é um verbo transitivo direto. Quem deixa, deixa algo, alguma coisa. Deixar o quê? As luzes. Então, as luzes é o objeto direto, é o complemento desse verbo. E acesas? Acesas é uma característica das luzes. Então, professor, o objeto não seria as luzes acesas? Não. Não é que... Vamos interpretar a frase. Eu não estou dizendo que existem luzes apagadas, existem luzes acesas. Então, a característica daquela luz específica é acesa. Não. Na verdade, acesa é como ela está naquele momento. Claro que não vamos levar ao pé da letra. Luz, enquanto energia luminosa, não é esse o foco. A gente está falando de luz aqui, mas ele está falando no sentido de lâmpada. Luz pode significar lâmpada, luz pode significar energia elétrica, faltou luz, faltou energia elétrica. Luz pode significar realmente energia luminosa, é a física, ou luz pode significar, por exemplo, uma ajuda de ideia. Ah, me dá uma luz aí, eu não estou conseguindo. Então, beleza. Tá? Então, nesse caso aqui, o luz está falando de lâmpada. Tá? Então, deixe as luzes ou as lâmpadas. É o objeto direto do verbo deixar. Acesas é como as lâmpadas estarão no momento em que você deixar. Ou seja, acesas é um predicativo porque é uma característica atribuída pelo verbo no momento da ação. Porém, uma característica, um predicativo, atribuída ao objeto. Acesas quem estarão são as luzes, no sentido de as lâmpadas. Então, é um predicativo do objeto. Aqui a gente chama predicativo do sujeito, quando se refere ao sujeito. Predicativo do objeto, quando se refere ao objeto. Então, acesas é uma característica do objeto no momento da ação. Ou, por exemplo, João deixou a sala suja. Ó, deixou a sala. Sala é objeto direto de deixar. Suja é como a sala ficou quando ele deixou. Então, nesse caso, eu tenho de novo um predicado verbo nominal, porque suja é uma característica atribuída ao objeto sala no momento da ação. Tá? Agora, eu posso ter também um predicativo do sujeito aqui, por isso aqui, ó. Dois núcleos, verbo predicativo do sujeito ou do objeto. Ó. Larissa chegou cansada. Larissa, sujeito simples, está expresso. Larissa chegou. Chegou é ação, é um verbo significativo, um verbo de ação. Então, ó, característica do predicado verbal. Cansada. Cansada é uma característica atribuída ao sujeito no momento da ação. Então, eu tenho característica do predicado verbal e do predicado nominal. Ou seja, é um predicado verbo nominal. Então, de novo a frase, Larissa chegou cansada. Chegou é o verbo significativo. Cansada é como ela estava quando chegou. É diferente de dizer, Diogo comprou uma geladeira nova. Ó, Diogo comprou. Comprar é o verbo significativo, indica ação. Característica do predicado verbal. Comprou uma geladeira nova. Uma geladeira nova, esse nova já é a característica da geladeira. Não é que ela ficou nova quando eu comprei, que ela estava nova quando eu comprei. É simplesmente que naquele momento em que eu comprei, o objeto, a característica dele já, em sua essência, era nova. Então, uma geladeira nova, tudo isso é o objeto direto, eu não tenho predicativo. Eu não tenho característica no momento da ação. Então, aqui eu tenho predicado verbal. Vamos fazer uma diferenciação entre duas frases semelhantes, mas que vai dar uma ideia aqui pra gente. Ó. A aluna cansada chegou. A aluna cansada chegou. Digamos que eu tenho uma aluna que sempre, característica básica dela, ela está na sala, ela está presente, ela está sentada em algum lugar, ela está assim com aquela cara de... Pronto. Essa aluna foi rotulada de cansada, quer dizer que uma característica básica dela é que ela é cansada por vida. Ela está sempre cansada na sala de aula. Como pode ser que em casa ela esteja com toda a disposição, vira à noite ali assistindo série, fazendo outras coisas. Mas, na sala de aula, a característica pra gente é que ela é cansada. Então, a aluna é cansada. Quando eu digo a aluna cansada é o sujeito. Tudo isso é característica do sujeito. Ela é cansada em sua essência. Chegou é ação. É um verbo significativo. Então, a aluna cansada chegou é um predicado verbal.
Mas se eu mudo a ordem do cansada, eu mudo o contexto, vai fazer assim, ó. A aluna chegou cansada. Veja, cansada é como ela estava quando chegou. Então, a aluna, sujeito. Chegou, um verbo significativo. Cansada é como ela estava no momento da ação. Então, a característica atribuída pelo verbo no momento da ação. Então, aqui eu tenho predicado, verbo nominal. Ok? E aí, Fera, beleza? Alguma dúvida? Manda aí que eu respondo, que a professora Janaíse responde, tudo certo. Então, ó, esse é o assunto, é o início do assunto, tá? Os conceitos básicos de frase, oração, período, é importante saber, porque não vai ser perguntado diretamente sobre isso numa prova. Não vai ser perguntado o que é frase, o que é oração, o que é período. Mas vai se falar sobre uma frase, sobre uma oração, sobre um período. Então você tem que reconhecer o que é cada coisa dessa. E falamos sobre o sujeito e sobre o predicado, os chamados termos essenciais da oração. Beleza? Então continuamos em breve os nossos estudos sobre a sintaxe do período. Façam os exercícios, revisem e é isso. Bons estudos e até a próxima.